essa altura do campeonato, você já deve saber o quão importante é analisar os indicadores da sua operação de e-commerce e amarrar cada pontinha solta de gestão, entendendo o que está ou não funcionando. Mas de quanto em quanto tempo você deve olhar para isso? Existe uma forma de se priorizar indicadores, de se planejar? Existe alguma particularidade que você deve se atentar? No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre isso com vocês. Os indicadores são números que basicamente respondem algumas perguntas como: o meu site de vendas está atrativo? A taxa de conversão e a taxa de rejeição podem responder essa pergunta. O meu negócio está sendo lucrativo ou eu estou pagando para trabalhar? Nesse caso, os números sempre vão te dar a resposta que você precisa. Existem inúmeras métricas, mas são 4 pilares principais que você precisa sempre se atentar na sua operação no dia a dia. Indicadores de retorno. Esse pilar vai mostrar do quanto você investe, o que está realmente de fato voltando para o seu bolso. Segundo pilar, indicadores de crescimento. São esses que vão mostrar o quanto você está escalando o seu negócio ou se ele está parado sem conseguir evoluir. Terceiro pilar, indicadores financeiros. São eles que vão falar sobre o capital do seu e-commerce. E quarto pilar, indicadores operacionais. São eles que vão dizer como que está o funil da jornada do teu consumidor dentro do seu e-commerce. Agora eu vou falar para vocês sobre como que vai ser a rotina de acompanhamento desses 4 pilares. E aqui nós temos que ter em mente 3 P's: prioridade, planejamento e particularidade. Começando pelo que é mais óbvio em termos de prioridade, o teu faturamento. É ele que vai dizer o quanto o teu negócio está crescendo inicialmente. Existem outras prioridades que vão impactar na sua prioridade mais óbvia. Nesse exemplo do faturamento, a taxa de conversão pode ser um fator que impacta diretamente na tua prioridade de faturamento. E sempre que o indicador muda, nesse caso, se a taxa de conversão que impacta diretamente na tua prioridade de faturamento, ela muda, ela se altera, de imediato você tem que entender o que está influenciando nessa queda da taxa de conversão. Pode ser algo externo, pode ser algo interno, de repente você identifica que existe alguma lentidão em uma página muito acessada da tua loja virtual, referente a um problema na plataforma, e quando você olha esse desdobramento, entendendo que aquela lentidão está impactando na sua taxa de conversão, que impacta na tua prioridade, você resolvendo isso já consegue mudar o indicador principal de prioridade naquele momento, que é o faturamento. Por isso a importância de você saber se tem ou não algo fora do comum, porque isso impacta diretamente na tua prioridade. Mas para você saber se tem algo fora do comum, entra o nosso segundo P, que é planejamento. Você só vai saber o que é habitual dentro da sua operação se você consegue ter um horizonte de tempo maior e documentar isso, analisar, ter uma base histórica para que você, entendendo qual o comportamento que você tem em um intervalo de 1 ano, por exemplo, o que deve ser esperado em termos de planejamento de indicadores para o próximo ano. Então, por exemplo, se você sabe que a taxa de conversão, que foi o exemplo que eu usei, ela tende a ser menor em alguma época do ano, talvez porque o seu negócio tem uma particularidade específica. Às vezes, se no período de férias, por exemplo, o consumo do seu tipo de produto tende a diminuir, você, durante o planejamento do ano seguinte, sabe que naquele mês que você vai ter uma queda na taxa de conversão, você precisa definir uma ação específica, uma campanha, algum planejamento de marketing adequado para que naquela época você consiga combater aquela planejada queda na taxa de conversão. Por fim, existe o nosso terceiro P, que são as particularidades. Ele diz respeito aqui a como que você vai enxergar a tua sazonalidade, o teu segmento dentro dos seus próprios indicadores. Se você investiu muito em mídias pagas, por exemplo, o seu controle sobre o ROAS da operação tem que ser quase que diário, porque o teu investimento é muito alto. Então é uma particularidade do teu negócio que vai fazer com que a periodicidade de acompanhamento do indicador seja muito mais frequente do que se você investir menos, onde você teria que olhar para outros aspectos. Se você faz um grande investimento, por exemplo, você tem possibilidade de criar várias campanhas em paralelo e ter um volume de dados que já te dê informação mais rápida. Porque quando o volume de investimento é menor, estatisticamente o volume de informação não é adequado para você tomar uma decisão diária, mas se a sua particularidade for de um alto investimento, você consegue fazer isso, então é importantíssimo que você tenha esse controle diariamente. E o que é essencial para você entender então é que todos os indicadores eles têm uma conexão entre si, eles se relacionam, não dá para você apenas olhar para um aspecto e tentar nesse um indicador resolver todos os problemas da sua operação.
Analisar esse conjunto de indicadores, né, levando-se em consideração o que de fato é prioridade, o que é particularidade, tendo em vista o teu planejamento, vai fazer com que você consiga enxergar essa relação de uma forma mais harmônica, fácil, e vai te dar uma capacidade de crescimento muito maior. Essa análise, ela precisa fazer parte da rotina do negócio. Ela pode não ser feita pelo empresário, mas ela precisa ser feita por alguém, por algum profissional. Essa análise de dados é que vai trazer crescimento para a sua operação. Não se iluda, os números sempre vão dizer para onde você tem que ir. E esses números, eles precisam sempre ser comparados em momentos distintos da operação. Você não pode, por exemplo, comparar a primeira semana de um mês com a última semana do mês anterior. Existem sazonalidades inerentes dentro dos próprios meses. Existem indicadores que você precisa acompanhar comparando o mês do ano anterior e não o mês anterior. Já outros indicadores você pode acompanhar olhando para o mês anterior. Então, para cada tipo de indicador vai existir uma forma de se comparar períodos, porque a comparação de períodos é que vai mostrar evolução ou pontos de melhoria do seu negócio. Bem, se você está precisando de ajuda para entender os indicadores do seu negócio, para entender essas relações e particularidades, e os 3 P's e os 4 principais pilares, clique aqui na descrição desse vídeo ou no link da bio e entre em contato com a G-Commerce que a gente vai ter o maior prazer em ajudá-lo. Além disso, deixa aqui seu like, curta, compartilhe esse vídeo com quem você sabe que tem uma operação de e-commerce que precisa de apoio nesses aspectos. E claro, se você tiver um assunto ou algum tema que queira que a gente aborde aqui, que a gente comente, fale um pouco, deixa aqui nos comentários que a gente vai planejar e trabalhar esse conteúdo nos próximos vídeos.